Olá, tudo bom? Existem suplementos que normalmente milhões de pessoas tomam diariamente para emagrecer, dormir melhor, melhorar o metabolismo, melhorar os ossos, que podem estar fazendo exatamente o oposto disso na sua saúde. Nesse vídeo aqui eu separei para você os 5 piores suplementos que você poderia consumir. Você precisa assistir esse vídeo com muita atenção. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você consome diariamente algum suplemento, qual a dose, para quê? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Primeiro suplemento da nossa lista é aquele super popular. Durante décadas, milhões de pessoas ouviram exatamente a mesma recomendação. Quer prevenir a osteoporose? Começa logo a tomar cálcio. A lógica parece perfeita, né? Porque afinal de contas os ossos são ricos em cálcio, então bastaria consumir cálcios para fortalecer eles de forma natural. Mas isso não funciona bem assim, né? O cálcio é só uma das peças de um quebra-cabeça muito maior. Para que ele seja incorporado realmente aos nossos ossos, o organismo depende de uma série de fatores trabalhando em conjunto. A gente sabe que depende da vitamina D, justamente para aumentar a absorção intestinal de cálcio, lá no intestino, né, entrar mais cálcio. A vitamina K2 participa da ativação de proteínas que ajudam a direcionar esse cálcio para o tecido ósseo e tiram ele da parte dos vasos sanguíneos, veias e artérias, isso é muito importante. O magnésio participa da formação da matriz óssea e da ativação da vitamina D, e proteínas adequadas fornecem a estrutura sobre a qual o osso é construído. Então, talvez, né, o mais importante seja a questão do estímulo de força também, que é muito necessário, que sinaliza justamente que aquele osso precisa ficar mais resistente para conseguir aguentar um músculo mais forte. Está tudo interligado. Então, sem esse conjunto de fatores, fica realmente difícil pensar que eu vou aumentar o cálcio e vou prevenir a osteoporose. E, pelo contrário, pode dar alguns problemas de saúde para você bem graves. Muitas pesquisas internacionais científicas já verificaram uma associação entre a suplementação excessiva de cálcio e maior risco de calcificação vascular e eventos cardiovasculares em determinados grupos de pessoas. Então, é muito importante que você saiba que tomar cálcio indiscriminadamente não faz sentido. Ele deve ser utilizado quando existe a necessidade, né? Obviamente, levando em consideração alimentação, exames, saúde óssea, outros medicamentos que você toma e tudo mais. E o mais importante é que você consuma o suplemento de cálcio em conjunto com a vitamina D e em conjunto com a vitamina K2 e, em alguns casos, também com o magnésio. Então, é um dos suplementos mais perigosos para você tomar de forma indiscriminada, por conta própria, por muito tempo. Pode realmente fazer mal à sua saúde cardiovascular. Segundo suplemento da nossa lista, que é bem perigoso e tem que ser tomado muito cuidado, é o ferro. Muitas pessoas associam a suplementação de ferro à melhora do ânimo, do bem-estar, da disposição, porque muitas pessoas que precisam suplementar ferro porque estão com anemia sentem essa melhora. Aí acontece o seguinte: alguém que você conhece, que vivia muito cansado, com muito sono, sem energia para nada, começou a tomar o ferro porque estava com anemia, deu bons resultados, falou para você, você começa a tomar o ferro por conta própria, né, para melhorar a disposição e tudo mais. E aí as pessoas sabem que o nosso mecanismo, na verdade, ele não tem um mecanismo muito eficiente para eliminar o excesso de ferro. Esse é um ponto muito importante para a gente começar a falar. Por isso, quando ele é consumido em doses suplementadas sem necessidade, ele pode se acumular ao longo do tempo e é justamente aí que o problema começa. Inclusive, existem casos que as pessoas vão no médico, estão com anemia, o médico passa o suplemento e a pessoa passa meses ou anos tomando suplemento sem voltar nunca mais no médico. Ela encara que aquilo ali é eterno e fica tomando sem parar. Então, esse é um outro problema que acontece muitas vezes também. Em quantidades adequadas, a gente sabe que o ferro é indispensável, né, justamente para transportar oxigênio pelo sangue, manter diversas funções do organismo, mas em excesso ele fica muito perigoso, ele muda completamente o papel dele, porque ele passa a agir como um agente pró-oxidante. Ele favorece a formação de radicais livres, aumenta o estresse oxidativo dentro das células. Então, em vez de proteger o organismo, ele começa a danificar mesmo, provocar danos às proteínas, às membranas celulares e, pasme, até mesmo ao nosso DNA. Então, um dos órgãos que mais sofre com esse excesso de ferro é justamente o fígado, porque ele acaba sendo um dos principais locais que o nosso corpo consegue armazenar o ferro. Então, esse acúmulo de ferro no fígado pode provocar inflamação, lesão das células hepáticas e, quando mantido por muitos anos, pode levar até mesmo a casos de fibrose e cirrose em pessoas com maior predisposição.
Mas assim, o fígado não é o único afetado, né? O excesso de ferro também pode se depositar no pâncreas, pode aumentar o risco de alterações na produção de insulina, pode atingir até mesmo o coração, favorecendo problemas cardíacos, situações mais graves. Ainda tem a questão da suplementação de ferro tomada por homens, que tomam aqueles suplementos de A a Z, que tem 100% de tudo. Se tem 100% de tudo, deve ter 100% do ferro. Observa lá, os homens são contraindicados para tomar suplemento de ferro por conta própria, sem indicação médica, né, sem algum tipo de prescrição, porque o suplemento de ferro está associado, inclusive, a problemas relacionados ao câncer de próstata e aumento de crescimento tumoral em alguns casos. Então, é importante mesmo não tomar por conta própria, não tomar eternamente. Se o médico te passou o ferro, você é mulher, né? Porque a mulher, às vezes, realmente precisa, ela tem a perda menstrual, em que você perde sangue, perde ferro, em alguns casos, ou enfim, né, teve alguma perda aí, algum acidente, alguma questão relacionada. Então, é importante que você vá ao médico ou ao nutricionista e faça uso com começo, meio e fim. Vale a pena ressaltar que se você é homem ou se você é uma mulher na menopausa e tá com deficiência de ferro, isso é um sinal de alerta para você. Você não deveria perder ferro, então tem que ser investigado. Se você está com algum sangramento intestinal, retal, alguma úlcera no estômago, lembra que isso pode ser alguma coisa relacionada a um problema maior de saúde também. Se você está gostando do vídeo, aproveita, deixa sua curtida. Aproveita também, compartilha com quem você acha que vai gostar e precisa dessa informação. Vamos ampliar nossa corrente do bem. Eu quero aproveitar também para te convidar a conhecer os meus desafios de 10 dias. Para emagrecer, controlar a inflamação, controlar o açúcar do sangue. Todos eles com receitas, dicas diárias. Todo mundo que está fazendo está adorando. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você. Um dos suplementos mais mal entendidos do momento e que muitas pessoas usam, que pode até mesmo fazer mal para elas, é a melatonina. Muitas pessoas sabem que a melatonina, né, acaba sendo produzida pelo nosso corpo. A principal função dela é sinalizar para o cérebro que tá de noite, tá na hora de dormir. Então as pessoas pensam assim, ok, posso consumir, é uma coisa natural. Mas vale a pena explicar para você que sinalizar o sono é diferente de apagar alguém. Se a sua dificuldade para dormir está relacionada a estresse, ansiedade, dor, apneia do sono ou hábitos inadequados antes de dormir, simplesmente tomar melatonina não vai resolver o problema. E mesmo assim, muitas pessoas começam com uma dose baixa, quando percebem que continuam sem dormir bem, aumentam a dose por conta própria, que também é muito interessante. O problema é que a causa da insônia continua ali, né? O que estava fazendo você não conseguir dormir, continua ali. Por isso, antes de transformar a melatonina em um comprimido que você vai começar a tomar por todas as noites, vale a pena entender por que o sono não está vindo naturalmente, né? Em muitos casos, quando você consegue melhorar a higiene do sono, controlar o estresse, tratar a ansiedade quando ela existe, usar outras estratégias específicas, pode ser que melhore mesmo sem melatonina. Muitas pessoas, às vezes, têm justamente essa ansiedade relacionada ao período de dormir e acham que vão tomar melatonina e vão apagar. Isso não existe, isso não vai acontecer. A melatonina, mais uma vez, só serve para o seu ciclo circadiano entender que a noite chegou. Ela não é um hormônio, né, um suplemento que você vai tomar que vai te apagar. Ela só vai sinalizar que a noite chegou. Se você está ansioso, estressado, tem o chá de valeriana, o chá de camomila, estratégias para o sono, tem uma playlist inteira sobre elas e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Um detalhe interessante que poucas pessoas sabem é que a dose que normalmente é produzida pelo nosso corpo é de aproximadamente 0,3 miligramas de melatonina. E os suplementos vão de 3 a 5 miligramas, então assim, é uma dose super alta. Quando a melatonina tem doses tão altas assim no nosso organismo, ela pode causar, inclusive, o efeito reverso, ou seja, ela pode causar despertares durante a noite, pesadelos, sonhos vívidos, ou seja, ao invés de te ajudar a dormir, ela pode mudar, bagunçar o seu ciclo circadiano e fazer com que você durma mal, tenha pesadelo e acorde durante a noite, que é tudo que você não quer. E a gente sabe que dormir mal durante a noite pode ser perigoso para a saúde, sim. Afeta o metabolismo, afeta a pressão, faz com que você acorde mais vezes, levante, pode cair, se machucar, então toma cuidado com isso. O quarto suplemento que é perigoso você consumir em excesso sem necessidade são aquelas cápsulas, extratos, comprimidos, tabletes de chá verde concentrado. Claro que o chá verde, realmente, a planta do chá verde, né, o chá feito em casa, a infusão, é um super auxiliar no emagrecimento, na saúde, na longevidade. Realmente isso tem fundamento quando preparado e consumido da forma tradicional e com equilíbrio, né, uma quantidade moderada no dia a dia.
O problema começa quando esse alimento, quando as folhas do chá são transformadas em cápsulas altamente concentradas. O que acontece muitas vezes é que eles picam a folha do chá e ou prensam em tabletes bem verdinhos assim, ou colocam dentro daquelas cápsulas gelatinosas. E às vezes ali você pode ter 10, 100 vezes a quantidade das epigalocatequinas de galato que você teria numa xícara de chá verde. Você não ia tomar 100 xícaras num dia, 10 xícaras num dia, né? Então esse é o maior problema, porque e muitas pessoas pensam também, já que eu vou tomar o extrato de chá verde, quanto mais eu tomar, mais peso eu vou perder, mais antioxidante eu vou ter no meu corpo, menos envelhecimento precoce eu vou ter. Só que assim, infelizmente não é assim que funciona. Esses extratos, como eu te falei, podem concentrar quantidades, né, muito elevadas desses compostos bioativos que em doses adequadas trazem benefícios, mas em excesso deixam de agir como antioxidante e passam a agir com efeito tóxico dentro das células do fígado. O fígado é justamente o órgão responsável por metabolizar essas substâncias, mas quando ele recebe uma carga muito elevada desses compostos, principalmente em extratos concentrados, ele sofre uma inflamação importante. Tanto que já foram descritos casos de lesão hepática aguda associada ao uso de suplementos, alguns deles exigindo internação, até mesmo transplante de fígado. A pessoa perdeu o fígado, teve que fazer um transplante. Então, assim, isso é raro, ainda bem, né? Mas, assim, natural nem sempre é seguro, quando a dose não é respeitada. Esse é um ponto muito importante. E ainda tem, né, um outro detalhe importante. Como eu te falei, muitas pessoas passam a consumir esse suplemento achando que vai acelerar o emagrecimento. Mas assim, se você não muda seu estilo de vida, se você continua comendo ultraprocessado, bebendo muita bebida alcoólica, uma pessoa ultra sedentária, um déficit calórico inexistente, né? Pelo contrário, um superávit calórico, comendo muito mais que você deveria, não vai adiantar você consumir essa cápsula de chá verde. Você vai estar jogando dinheiro, no mínimo, no lixo, se não estiver prejudicando sua saúde. Então, cuidado com ele também. Por último, mas não menos importante, os multivitamínicos, aqueles lá que tem todas as vitaminas, 100% que você precisaria ali no dia a dia. Eles são tidos por muitas pessoas como se fosse um seguro de saúde, assim, né? Você toma uma cápsula e aí você pode comer só arroz, feijão, carne, bife com batata frita. Não precisa comer um legume, uma verdura, uma fruta, nada disso. Isso não funciona assim, gente. Não adianta só o nutriente estar presente ali no rótulo. A fórmula química desse nutriente faz toda a diferença. Muitos multivitamínicos usam vitaminas e minerais com menor biodisponibilidade para baratear o custo, ou seja, as fórmulas que o organismo conseguiria absorver e aproveitar não são utilizadas. Além disso, quando eles colocam dezenas de vitaminas e minerais dentro da mesma cápsula, a gente não consegue garantir que todos vão ser absorvidos pelo organismo, porque muitos deles têm sítios, locais, formas de absorção muito semelhantes. Então, eles competem muito entre si e, na prática, pouco de cada um realmente consegue ser absorvido. Mas, assim, isso nem acaba sendo o pior dos problemas, né? Porque, na minha opinião, assim, é como se estivesse, né, jogando dinheiro literalmente pelo ralo. O problema maior é porque isso gera na pessoa, como eu te falei, uma sensação de que ela já está nutrida, que ela já está ali com vitamina A, vitamina B, vitamina C, tudo. E aí ela fala assim, justamente aquilo, eu não preciso mais me alimentar tão bem. E a gente sabe que não se alimentar tão bem vai causar, né, obviamente, problemas de saúde a médio e longo prazo. A gente pensa muito em desnutrição, má alimentação, mas existem pessoas que já estão acima do peso e têm uma má alimentação com carência de vitaminas, de minerais. Tem pessoas que desenvolvem problemas de saúde por conta de carências nutricionais. Então, assim, na prática ajuda pouco e pode até fazer mal. Me conta aqui embaixo, então, se você consumir algum desses suplementos, qual deles você vai repensar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.